Conexão Ciência. No episódio anterior, nós conhecemos os bastidores da criação e expansão do Conexão Ciência. Mas você já se perguntou como um estudo ou artigo científico denso se transforma em uma matéria leve e acessível? No segundo episódio do Conexão Dia da Ciência, vamos entender a importância do jornalismo na divulgação científica. Para isso, convidamos a coordenadora e jornalista responsável pelo projeto, Ana Paula Machado Velho, e a bolsista graduada em jornalismo, Silvia Calciolari. Ana, o Conexão Ciência é um projeto multimediático que propaga informação através das redes sociais, textos jornalísticos, vídeos e podcasts. Como é o processo de pegar a linguagem acadêmica e adaptá-la para conteúdos criativos e acessíveis? Quando eu fiz a pós-graduação, mestrado e doutorado, eu já estudava como que a gente poderia fazer essa transposição de linguagem. Eu trabalhava com rádio e trabalhava com comunicação midiática, né? Eu estava no mercado, então eu tinha assim uma visão bem legal de como conversar com as pessoas que estão do lado de fora, mas ao mesmo tempo eu estava integrada à academia, porque eu trabalhava na UEM e também era professora. Esse processo todo de pós-graduação levou em consideração essas duas experiências que eu estava tendo. E elas me levaram a acreditar que as pessoas não compreendem as mensagens por meio de um código só, a gente chama de código, né? Então, tem gente que gosta de escutar as coisas, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de vídeos. Quando eu falo escutar, é um podcast. Então, a gente tenta, por meio do conteúdo do C2, atingir, entre aspas, né, sem machucar ninguém, atingir as pessoas da maneira que elas gostam, a maneira que lhes é mais agradável receber o conteúdo. Então, o multimídia tem essa característica, tem esse objetivo, na verdade. A característica de poder atingir diversas formas de apreensão da mensagem, mas, por outro lado, também chegar na pessoa de maneira mais efetiva, porque ela gosta de receber a mensagem por meio de um determinado sentido dela, entendeu? Então, era isso que eu defendia na pós-graduação e que nós conseguimos, de alguma maneira, fazer com que virasse realidade com a criação do nosso Conexão Ciência C2. Silvia, cada vez mais, a desinformação se torna um grande desafio. Qual o papel do jornalista para garantir que as fake news não sejam compartilhadas com o público? Quando a gente olha as fake news como são hoje, de certa forma, elas não são um fenômeno da internet. A internet praticamente potencializou, né, à medida que teve um alcance maior. Mas a gente tem na história da comunicação no Brasil e em outros lugares do mundo, muitas fake news que foram lançadas em épocas remotas, né, jurássicas, como a gente diz, mas que agora ganham, né, uma dimensão que chega a, inclusive, né, interferir em democracias, interferir na busca de direitos humanos, direitos políticos, enfim. É um fenômeno preocupante e que a gente começa agora, nesses 20 e poucos anos em que a tecnologia ganhou essa capilaridade na sociedade, a gente tem tido uma atenção maior. Então, eu vejo, sabe, que o papel do jornalista é produzir conteúdo com ética, com responsabilidade, sempre contando uma história que tenha similaridade com o fato, certo? Na divulgação científica, nós procuramos, né, no Conexão Ciência, conversar com cientistas, escrever os textos e, de alguma forma, dar um retorno a eles antes de publicar, para que nada saia fora do contexto. Mas a gente tem que pensar também um outro lado da fake news, porque o jornalista, ele é um técnico, né? A gente tem técnicas de redação na universidade,
No curso você aprende a como escrever, a como construir um texto, o que é mais importante, aprende os valores, né, do jornalismo, que é a ética, que é a responsabilidade social, que é a função de mostrar para a sociedade o que realmente está acontecendo, tudo baseado em fatos, em fontes legítimas. E hoje em dia o que me espanta muito nesse fenômeno da fake news é que muitos jornalistas que têm essas habilidades e competências para escrever usam para distorcer, usam para mentir, porque fake news é uma mentira, é algo que não aconteceu. Pode ser por interesse pessoal, político partidário, pode ser o interesse econômico, enfim, toda fake news tem por trás algum desses interesses. E alguns jornalistas, infelizmente, gabaritam o código de ética ao não cumprir todas as suas regras. Mas a gente tem, a partir desse momento, o jornalismo precisa conquistar de novo a sua relevância. Nos últimos anos, a profissão foi muito atacada, muito desacreditada, principalmente por governos, né? E aí, nesse momento, a democracia se fragiliza, porque nós temos a comunicação e a informação como um dos pilares da democracia. Uma imprensa livre, independente, responsável, é o que vai garantir que você tenha instituições saudáveis, que você tenha um cidadão crítico, bem informado. E esse é o papel do jornalista. Então, o grande desafio do jornalismo e dos jornalistas é prezar pela nossa profissão. Ter consciência de classe, de que nós nem sempre, claro, as questões econômicas, você precisa trabalhar, sustentar a sua família, mas é preciso que os princípios éticos se sobreponham aos princípios econômicos. Isso é fundamental para que a gente dê ao cidadão condições de saber o que é verdade e o que foi manipulado através de uma fake news. Então, hoje nós temos todas as ferramentas, né, na internet para saber se é fato ou fake, tem comprova, você pode checar essa informação. Então, nós temos que formar novos cidadãos críticos que desconfiam, porque a fake news sempre vem numa linguagem de urgência, de denúncia, sabe, numa pressa de que você compartilhe, e não é assim. E isso tem feito com que pessoas um pouco mais desavisadas possam compartilhar. E acontece com todo mundo, já tem muitas histórias de que a própria imprensa, né, hegemônica caiu em fake news, enfim. É um processo cultural. A luta contra as fake news vai ser um processo natural. É cultural, demorado, ele não é uma coisa que você resolve com decreto, mas tem alguns ajustes, né, que você pode fazer com a responsabilização das big techs, das grandes empresas, né, que têm o monopólio da tecnologia, e, de alguma forma, investir em jornalismo, apoiar jornalismo independente, que não está ligado, né, que está ligado aos princípios da comunicação, mas não está ligado nem a interesses econômicos ou políticos. O jornalismo precisa de espaço para poder cumprir a sua função social. Ana, o C2 conta com profissionais experientes, mas também abriga estudantes. Como é gerenciar a equipe ao mesmo tempo em que prepara a nova geração para o mundo do jornalismo? Olha, eu vou te falar uma coisa muito interessante, que nós começamos com pessoas com mais experiência em jornalismo. Mas, aos poucos, o pessoal que sai aqui da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Comunicação e Multimeios, trouxe para a gente possibilidades assim, que a gente não conhecia enquanto um jornalista tradicional, né, que trabalhava com escrita ou um vídeo tradicional. Então, assim, Conexão Ciência surgiu dentro da universidade, ele sempre teve como objetivo criar, né, preparar, formar novos divulgadores científicos. Entendeu? Então, quando a gente que tinha uma certa experiência tornou amigo, né, entrou numa equipe em que vieram pessoas da geração de vocês, né, da geração da comunicação e multimeios, e trouxe para a gente, esse pessoal trouxe para a gente essa nova experiência multimídia, nossa, o Conexão cresceu de uma maneira
muito importante, né? Muito forte. E isso me fez aprender um monte de coisa, assim, ao mesmo tempo que eu ensinava linguagem, né? Algumas coisas que a gente já tinha construído dentro da gente enquanto profissional, eu aprendi um monte de coisa, porque nós vivemos hoje numa época completamente diferente de quando eu era jornalista lá atrás, que fazia inclusive televisão, né? Então, Conexão Ciência, ele é fruto de uma parceria, de uma união, né? De um grupo muito legal, homogêneo, não só em idade, mas como em gostos, né? Do que gosta de fazer, e também com essa visão de mídia que vocês trouxeram a partir desse mundo novo que vocês estão vivendo e que era novidade para a gente. Então, respondendo a tua pergunta, nós sempre tivemos o objetivo de criar novos divulgadores científicos, mas ao mesmo tempo, nessa caminhada, nós nos reformulamos também enquanto divulgadores científicos com tudo que a gente aprendeu com essa garotada nova aí que chegou do curso, com outra visão de mundo. Muito legal isso. Eu até hoje não sei fazer um monte de coisa, mas pelo menos eu entendo como é que funciona. Eu aprendi pra caramba com isso. Silvia, a ciência engloba diversas áreas do conhecimento. Como você se prepara para escrever sobre assuntos tão diferentes? O processo de pesquisa antes de escrever a matéria é uma forma de adquirir conhecimento? O trabalho no Conexão Ciência, para quem é da comunicação, para quem é do jornalismo, porque o jornalismo, para quem não sabe, ele tem muitas habilitações. Então, o jornalismo é uma das habilitações da comunicação social. Tem relações públicas, tem propaganda e publicidade, tem cinema, rádio e TV, editoração. Então, são várias habilitações. Cada curso é uma universidade, é um diploma em que você adquire conhecimentos técnicos para poder lidar com a produção de conteúdo e com a produção de informação. E no jornalismo, a gente tem processos que, felizmente, no Conexão Ciência, a gente consegue colocar em prática. Por exemplo, o nosso processo, ele é o que deveria ser em todos os lugares. Ele é um processo em que você discute a pauta, discute o direcionamento, quem você vai entrevistar. Então, eu, por exemplo, no meu processo, eu primeiro busco as fontes, quando não vem, ou, enfim, confirmamos as fontes, as disponibilidades, marcamos a entrevista. Antes da entrevista, eu faço uma pesquisa sobre o assunto, sobre o meu entrevistado. Eu preciso saber quem ele é, o que ele faz, para poder criar um roteiro mental de como eu vou conduzir a entrevista. E depois da entrevista tem todo um processo, né? Porque nós somos uma plataforma multimeios, então tem o texto, que vai contar uma história desse cientista e dessa pesquisa. Vai ter um texto, vai ter um podcast, pode ter um vídeo, tem infográfico, ilustrações maravilhosas. E tudo isso num prazo factível em que você pode ir construindo essa história. Então, o que vai no texto, às vezes, não vai no podcast, o que vai no vídeo não vai no texto. E aí você consegue englobar em várias metalinguagens, em vários formatos, aquela história que você está contando. Então, esse é o grande mérito do Conexão. Poder mostrar o que é feito nas instituições públicas de ensino superior do Paraná, nas diversas e múltiplas áreas, inclusive relacionando instituições, né, diferentes, pesquisas em torno de um mesmo tema, para que as pessoas possam entender como as coisas se dão na prática. Para que isso? Para atrair novos interesses, né? Além de informar a sociedade, também atrair jovens. O público até de 18 a 24 anos, 25, até 35, são as pessoas que leem, que consomem o nosso conteúdo. Então, você contando a história do cientista, humanizando aquela pesquisa, como é que ele começou a carreira, quais foram as parcerias que ele estabeleceu, os desafios que ele venceu ou não, mas na universidade, na pesquisa acadêmica, nada se perde, tudo é aprendizado, inclusive os fracassos. E para que outras pessoas possam saber que é factível, que a universidade é para todos. O Conexão Ciência é, para mim, essa oportunidade de escrever sobre os mais variados assuntos. Alguns eu já tenho conhecimento, né, com tantos anos de trabalho, mas outros são
completamente novidades. Então, essa minha ignorância, essa minha curiosidade dos assuntos, eu acabo colocando no texto, sabe? Eu coloco no texto o que eu não sabia e que eu acho interessante. Então, quando eu sou de humanas, eu tenho mestrado em sociologia, mas de repente eu vou fazer uma matéria sobre robótica. Eu vou fazer uma matéria sobre a física quântica. Eu vou fazer uma matéria sobre o enfesamento do milho, que é um mosquitinho de 0,5 milímetro, assim, que destrói a plantação de milho. Eu vou fazer uma matéria sobre inteligência artificial. Isso é muito legal, porque a cada mês, a cada 20 dias, eu estou imersa naquilo, né? De pesquisa, de entrevista, de produção de texto, de concepção de infográficos. Eu estou envolvida nesse assunto. E eu até brinco sempre, o algoritmo deve achar que eu sou louca. Quando ele começa a me mandar um assunto que eu pesquisei mês passado, que ele entendeu que eu gostei, que eu estou lá falando de inteligência artificial, falando, e ele começa inteligência, aí de repente eu já mudei para democracia, eu já mudei para educação, eu já mudei para ensino à distância. Enfim, são muitos os assuntos. Nesses 5 anos de Conexão Ciência, qual foi a reportagem ou história que mais marcou a trajetória de vocês? Já tem tempo isso, nós fizemos uma matéria com um físico que se chama, na verdade, Newton da Costa. Ele fez uma proposta de teoria na área da física, que é a teoria da paraconsistência. Então, além de eu ser desafiada a entender esse conceito, essa nova lógica que ele estava trazendo, ele foi uma pessoa sensacional. Assim. A entrevista com ele, a construção do bate-papo com ele, né? Ele já tinha 90 anos, a gente conversou. Essa matéria me marcou muito, não só por eu ter saído da minha caixinha, né, de entender o mundo. Vocês podem acessar essa matéria lá no Conexão Ciência C2. Ela é de 16 de setembro de 2021. O trabalho hercúleo da paraconsistência. Tem toque paranaense, porque ele era paranaense. Foi uma conversa maravilhosa, um bate-papo maravilhoso que a gente teve, inclusive junto com o camarada, que é um professor daqui da universidade, eu chamo camarada porque ele é um amor de pessoa, chamado Evandro Gromes, que escreveu um livro revendo essa teoria da paraconsistência, e aí nós fizemos essa entrevista juntos. O Evandro, que recolheu esse conhecimento todo do nosso amigo lá, do Newton da Costa, trouxe para a gente e a gente conversou os três. Foi uma matéria muito legal, a gente recuperou um monte de coisa e criou memória, porque eu acho que 2, 3 anos depois ele morreu, né? Na verdade, ele já era velhinho, como eu falei para vocês, e ficou uma memória muito legal dele nessa área da física. Isso me marcou bem bastante. Eu nem tenho como dizer qual deles foi o mais interessante, qual deles mais me desafiou, mas logo no início, o que eu mais curti mesmo foi fazer uma matéria sobre mulheres na filosofia. Eu acho que foi a matéria que mais me marcou, porque eu também sou graduada em filosofia, e o mote da matéria era esse. Você chega na biblioteca, ou quando você ouve, você só vê homens, né? Não sei se todos conhecem a coleção Os Pensadores, mas ela só tem homens. Então você vai lá, dos pré-socráticos até Foucault, até os grandes clássicos, né, contemporâneos, só tem homem. Será que não tem mulher na filosofia? Então eu escrevi uma matéria sobre isso. Foram 2 professores que eu entrevistei e tem um infográfico maravilhoso, assim, com 6 mulheres que ficaram por trás desses homens, que discutiram e que foram invisibilizadas. Então, essa matéria me pegou bastante. Eu gostei também muito de escrever sobre inteligência artificial. Enfim, não saberia dizer qual que eu gostei mais. Ana, Silvia, muito obrigado por compartilharem as experiências de vocês. Ficou claro como o jornalismo é uma ponte essencial entre a universidade e o público. No 3º e último episódio, vamos entrar nos bastidores e conversar com alguns membros do Conexão Ciência. Até o próximo episódio. Conexão Ciência.